paz. Eu queria partilhar com vocês uma palavra. E então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela fala sobre: será que nós temos tido temor a Deus? Será que nós temos tido temor e tremor diante de Deus? Nós precisamos realmente ser tementes a Deus. Hoje em dia, a igreja atual, ela vive um estilo de vida completamente comprometedor. Ela acaba por viver em pecado, trazer o pecado para dentro da igreja. Porquê? Porque não existe temor. Não existe temor. O salmista Davi, no capítulo 89, no versículo 7, disse que Deus é grande e temido por todos na Assembleia dos Santos. E na palavra temor, ela significa tremer em terror. Nós vemos, por exemplo, Moisés. Moisés foi chamado amigo de Deus, mas Moisés, ele temia e tremia excessivamente de Deus. Moisés temia Deus. Quanto mais a nós, irmãos, nós precisamos ter reverência a Deus, nós precisamos ser submissos a Deus, nós precisamos temer e tremer este Deus. Muitas das vezes nós tememos mais o acusador, muitas das vezes nós tememos mais o diabo, muitas das vezes nós tememos mais o acusador de nossas almas do que o próprio Deus. Respeitamos mais o diabo do que a Deus. E isso não pode ser assim, não pode funcionar assim. Deus não nos chamou para viver assim. Nós acabamos por nos tornar um povo confuso. E nós precisamos ser um povo convicto. Nós precisamos ser um povo sincero, um povo de olhos bem abertos, um povo de ouvidos bem abertos, um povo que não é cego espiritual. Nós precisamos sair da ignorância. Nós precisamos sair da ignorância. A ignorância traz ruína. A ignorância traz maldição. Nós somos um povo que chama pelo Pai, que clama Abba Pai. Mas será que nós entendemos? Será que nós entendemos o que Ele quer de nós, o que Ele exige de nós? Será que nós não estamos invocando o nome de Deus em vão? Será que nós não estamos invocando o nome de Deus em vão? Primeiro, irmãos, nós precisamos de ter uma referência. Nós precisamos ter uma referência saudável de temor a Deus. Tem que haver temor a Deus. Tem que haver temor. Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador dos céus. Ele deve ser temido. Ele tem que ser temido. Ele não é qualquer um. Ele é Deus. Então nós devemos sim nos prostrar. Nós devemos sim nos humilhar. Nós devemos sim aprender a reverenciar esse Deus. O céu o adora. Os santos, os querafins, os santos que já partiram, todos eles adoram, todos eles reverenciam Deus a todo tempo, a toda hora. Então nós precisamos aprender a reverenciar esse Deus. Se nós não o temermos, então será impossível nós podermos glorificar a Deus. Será impossível nós vivermos para Deus. Porquê? Porque nós não estaremos a ser sinceros e puros. Nós não estamos a ser verdadeiros diante de Deus. Irmãos, se nós o temermos, se nós o respeitarmos, se nós o amarmos, então isso fará nós nos desviarmos do pecado. Isso vai fazer-nos afastar completamente do pecado e o seguir. Isso vai nos fazer sentir nojo do pecado, sentir nojo do mundo. Provérbios capítulo 16, versículo 6 diz: pelo temor do Senhor os homens se desviarão do pecado. Pelo temor do Senhor os homens se desviarão do pecado. Então, para nós nos desviarmos do pecado, para nós termos nojo do pecado, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos saber temer, nós precisamos temer e tremer o Deus. Jeremias, capítulo 32, versículo 40, na linha B diz: porém,
porém o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Irmãos, Deus precisa pôr, nós precisamos pedir que Deus venha derramar, que Deus venha pôr o temor em nossos corações, porque só assim nós nunca vamos nos desviar dos caminhos de Deus. Só o temor de Deus, Ele vai nos manter, Ele vai nos fazer andarmos firmes. Ele nos faz andar na sua graça. E essa graça, irmãos, ela vai nos dar a habilidade de andar em santidade e em novidade de vida. Em querermos andar a cada dia mais próximos, a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Ou seja, sendo imitadores, sendo verdadeiros discípulos. Só assim nós poderemos dar um verdadeiro culto a Deus, uma verdadeira adoração, irmãos. Só assim nós poderemos ser fiéis a Ele, só assim nós poderemos ser fiéis à palavra. Ao contrário, tudo isso será impossível. Ao contrário, tudo isso nós acabaremos por serviremos e darmos a Deus um culto coxo, onde não há respeito, onde não há submissão, onde não há temor, onde não há ordem. Não há temor em nossos corações. E então, Deus Ele não vai receber essa adoração. Deus não vai receber esse louvor. Pelo contrário, Ele abomina. Ele abomina. Irmãos, viver para Deus é viver em novidade de vida. Viver para Deus é viver separados do pecado, é viver separados do mundo. É viver ao contrário do mundo. Só assim, irmãos, nós poderemos glorificar aquele que nós dizemos e confessamos que é o nosso Deus. Aquele que nós confessamos, aquele que nós dizemos que é o nosso Deus. Então que nós possamos realmente mostrar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Que nós possamos realmente mostrar isso através da nossa vida, através dos nossos atos, através do nosso andar. A Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala, pela árvore se conhece os frutos. Então, irmãos, que o Espírito Santo Ele possa falar profundamente a cada coração, que Ele possa tirar toda a cegueira, que Ele possa vir tirar toda a cegueira espiritual de nossas vidas, que Ele possa tirar, que Ele possa nos mostrar o nosso engano, a heresia, a mentira, a heresia que nós estamos vivendo e que nós possamos realmente viver aquilo que Deus nos chama para viver, que Deus venha derramar temor em nossos corações para que nós não venhamos a nos desviar dos seus caminhos, mas para que nós possamos ser fiéis a Deus. Porque a palavra de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, que a nossa vida ela possa ser completamente entregue a Deus. Que ela possa ser uma vida completamente fiel a Deus. Que nós possamos estar dispostos a ouvir, que nós possamos estar dispostos a ouvir, que nós possamos estar dispostos a viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Deus ainda fala nesta terra, irmãos. Deus ainda fala nesta terra. Mas será que nós ouvimos? Será que nós estamos dispostos a ouvir? Será que nós estamos dispostos a mudar de vida? Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Será que nós estamos dispostos a mudar o nosso discurso, a mudar a nossa vida? Deus fala, irmãos. Ele nos chama a atenção. A palavra diz que Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. Será que nós vamos querer ser açoitados? Será que nós queremos ser corrigidos? Será que nós vamos mudar? Será que eu vou mudar? Será que nós queremos mudar? É entre mim e Deus. É entre você e Deus. É entre nós e Deus. Não se descuide, irmãos. Não se descuidem. Jesus está voltando. Então que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus.